no reino que eles acham que só eles fazem. Por isso é preciso, amados, que haja libertação. Por isso é preciso que cada um de nós saiba o que Deus nos comissionou, nos chamou, para que nós vamos fazer a vontade de Deus e não ficar nos degradando, questionando o que o outro irmão faz ou deixa de fazer. Então, nessa noite, a primeira oração que eu quero fazer com vocês, amados, mediante o que eu vou ministrar, porque já fomos ministrados aqui nessa noite pelos louvores. Glória a Deus. Eu creio que teu coração já está preparado para receber a palavra. Mas eu peço nesse momento que você ponha a mão sobre o teu coração. Pode ficar sentado mesmo, tá? Põe a mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, aqui estou nessa noite gloriosa, debaixo da tua graça. Debaixo da graça e do governo do Espírito Santo de Deus. Hoje o dia mudou o pecado na minha e no coração de todos que estão aqui nesse ambiente. Hoje o dia mudou o pecado, veio superabundar a graça do Espírito Santo de Deus. Que a nossa mente e o nosso coração e seja cativo à obediência em Cristo Jesus. Oh, glória. Amém, amados? Aleluia. Pode ficar sentado, eu vou chegar mais perto de vocês para eu vou ler aqui o texto. Então, amada igreja, eu vou começar pregando aqui no Evangelho de Lucas. Sendo obediente, eu podia pregar outras passagens bíblicas aqui para dar um ensinamento para a igreja, né? Como eu falei em outras igrejas, que Jesus fazia isso, pregando e ensinando. Aonde Jesus passava e pregava, também havia cura. Ao mesmo tempo que Jesus estava ali ensinando o povo estava sendo curado. É verdade. E na maioria das vezes, ainda no final do culto, aqueles que iam só para encher o bucho, Jesus fazia a multiplicação de pães e peixe, e eles também saíam alimentados fisicamente. Oh, glória. Então que eu e você, a igreja, entendemos, pelo poder da palavra de Deus, que a bênção ela é completa. Jesus veio para nos dar uma bênção completa. Mas muitas vezes as pessoas da ansiedade andam de um lado para o outro nas igrejas, muitas vezes procurando uma bênção material, uma bênção só para satisfazer muitas vezes a sua alma. E essas bênçãos que muitas vezes satisfazem somente a nossa alma, passa um tempo e você vai ter que buscar de novo, para você buscar uma bênção para a sua alma. É uma bênção às vezes financeira, é uma reconciliação que vai trazer às vezes uma bênção financeira. Às vezes o casal está separado, reconcilia, e ali reconstitui uma família, e aquela família passa a ser abençoada. Mas Deus quer que esse testemunho dessa família restaurada, curada, seja um canal de bênção para outras famílias. Glória a Deus. Então, meu testemunho seu não pode parar nas quatro paredes, mas nem da nossa casa, nem de uma congregação no qual nós congregamos muitas vezes. Se eu, a pastora Maria Aparecida, minha esposa, ficássemos lá em Campo Grande, quantas famílias nesses dias, nesses 30 dias, de Porto Alegre até aqui onde nós chegamos, muitos ainda vai ser alcançado. Então tinham recebido uma palavra de reconciliação, acreditado que eles podiam, e Jesus já tinha entrado na vida deles, e que Jesus podia mudar o cativeiro dos seus filhos, mudar o cativeiro da sua casa. Que a mulher poderia perdoar o seu marido, que o marido poderia ser um homem de Deus. Quantos homens estão na casa de Deus, amados? Muitos homens estão aí, as suas esposas buscando por eles, e esses homens ainda não se posicionaram, porque não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas. Quando os filhos hoje estão, amados, por aí no mundo das drogas, porque os pais não se posicionaram. Em muitas casas Deus está restaurando também, em muitos lares, porque o homem e a mulher de Deus se posicionaram, Deus começou a curar, começou a libertar. A obra ainda não está completa na minha, na tua vida e na vida de muitos que aqui estão. Mas uma vez que essa obra começou, ela vai ser completa. Aleluia. Por isso eu vim aqui, amados, para motivar, também exortar, trazer uma palavra, mas não para te dar uma chave do carro. Porque carro eu vi aqui, o povo é próximo, quase todos aqui, a grande maioria deve ter carro. Eu não vim trazer chave de carro. Eu vim te trazer uma palavra que também não é a chave da salvação, não. Ela é a salvação eterna. É por onde você vai passar e todas as outras coisas
que você tem buscado, você vai alcançar. Aleluia. Jesus é tudo, amado. Ô, glória. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada mesmo. Mesmo você hoje parece que tem algo faltando na tua vida, mas imagina se não tivesse nada faltando na vida da tua vida. Se nada eu e você precisasse, será que eu e você estaríamos aqui na casa de Deus? Então aqui a passagem diz para nós, amados. Aqui em Lucas capítulo 15, ó. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus, aleluia. Diga até, pastora, deixa marcado, eu sei que o senhor conhece, para depois, do meio para o final da mensagem, nós louvar aquele louvor, o 156, da harpa cristã. Vamos continuar. Versículo 7 do capítulo 15. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar. Achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, que já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Vamos entrar no filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali dispersou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando-se em si, disse: quando os empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, pôr um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, e comamos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando do seu servo, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são de sal. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai. Respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca deste um cabrito para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas ele era justo
Mas era justo alegarmos, rogarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém, igreja? Glória a Deus. O pastor vai cantar umas 2 estrofes do louvor ali, para eu continuar ministrando. 156 da harpa. Se você tem a harpa, cante conosco. 156, né? Isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração essa unção de cura. Deus vai trazer da tua memória situações dessa noite, de pessoas, de acontecimentos, de fatos na tua vida, que você precisa liberar teu coração, entregar. Segundo a Crônica 7,14, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender de seus maus caminhos, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Hoje o Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz, você é curado nessa noite. Louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o senhor canta, eu acompanho aqui. Glória a Deus. É 156? 156. O pastor buscou-me da longe do redil, e com temor achou-me, aí no Cristo vi. As chagas com amor pescou, e ao lado dos braços me levou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Peguei o meu bem restante, o seu lugar no céu, em que se mais avante, achei que tu és meu. Jamais em ti tão grande amor, com este meu bom pastor. Sei Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, amados. Afinal, o pastor vai fazer um louvor e nós vamos orar com a igreja. Aleluia. Pastor, coloca para mim uma cadeira aqui. Eu gosto de ficar mais perto do povo, mas coloca uma cadeira aqui assim na minha frente para me apoiar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, então, aqui está um texto bastante conhecido de todos nós, do filho pródigo. E para nós ganhar tempo, eu vou me deter bastante na história bíblica do filho pródigo. É Deus. Mais daquele que saiu da casa do pai do que aquele que estava na casa do pai e não estava desfrutando. Não, Cláudio. Não, Cláudio. Não, Cláudio. Em nome de Jesus, fica aqui. Jesus tem uma grande bênção para você. O que é que nós combinamos no início do culto? Eu ia ficar até o final. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Combinado não sai caro, só em bênção, né? É. É concordado na terra, é ligado no céu. Glória a Deus. O Aleluia. filho pródigo, mas vamos nos deter aqui mais no filho pródigo. Porque o filho mais velho, que na verdade somos todos nós que hoje estamos na casa de Deus. Todos nós que hoje estamos aqui na casa de Deus. Principalmente aqueles que já desceram as águas, que passaram pelo discipulado, entregaram sua vida para Jesus. Eu e você somos filhos mais velhos. Amém. Que estão acolhendo aqueles que estão lá fora. E muitas vezes são os filhos mais novos e grande maioria deles filhos pródigos.
que saíram da casa de Deus, um dia até conheceram a palavra, estiveram às vezes em alguma igreja. E eu tenho uma pergunta que eu faço muitas vezes, irmãos, e o povo fica assim, às vezes, alguns, mas pastor, que pergunta é essa que o senhor faz? Explica para nós. Tem uma pergunta que eu faço nas ministrações, irmãos, para explicar a diferença de nós sermos religiosos na igreja e a diferença do novo nascimento. Às vezes nós estamos na igreja com esse filho mais velho, estava na igreja e não estava desfrutando de tudo que o pai tinha para ele, porque ele tinha entrado com o evangelho, mas o evangelho não tinha entrado nele. Aí eu pergunto para mim e para você, você entrou com o evangelho entrou na sua vida? Quando o evangelho entra na nossa vida, amados, Aleluia. e eu posso entender, olha só a revelação de Deus aqui, ó. Eu posso entender que o filho pródigo, ainda que ele se desviou, a palavra de Deus tinha entrado no coração dele. Porque quando a coisa apertou, quando a coisa estreitou, que ele viu que não tinha saída, ele lembrou da casa do pai. Aleluia. Por isso que é importante você, meu amado irmão que está aqui, irmão, homem e mulher de Deus, que conhece a palavra de Deus, você não se calar de anunciar Jesus para as pessoas. Eu ouço muitas pessoas que são até dirigentes de obras, mas não são poucos, que às vezes eu vou ministrar em alguma igreja e eu oro por pessoas que estão alguns anos naquelas igrejas e não foram libertas. Infelizmente, muitas dessas igrejas que eu passo, mas aonde as pessoas não valorizam o ensinamento da palavra, quantas pessoas estão enfermas às vezes dentro da igreja, elas entraram com o evangelho, mas o evangelho não tem libertado elas, porque às vezes o filho mais velho está naquele lugar que deveria ensinar os mais novos, não tem ensinado. E aí, amados, não há geração de discípulos. Aí, muitas vezes, a obra não cresce, porque a obra tem que crescer, mas através do nosso testemunho. A irmã veio aqui e contou o testemunho dela. É Deus. Isso aí já edificou a minha fé. E já testificou o que eu tinha que pregar aqui nessa noite também. Aleluia. Oh, Porque glória. pregando, ensinando e pregando, é assim que Jesus fazia. É assim que Ele quer que os seus discípulos de hoje façam uma obra de Deus, igreja. Ele não quer eu e você a vida inteira na cadeira. Ele quer eu e você se congregando. É de Deus, nós temos uma congregação. Mas a partir que eu e você recebemos aqui na casa de Deus, nós temos que sair do nosso quadrado e resgatar os que estão lá no mundo, os filhos pródigos. Nós somos filhos mais velhos, mas nós vamos quebrar o protocolo. Nós não vamos ser igual esse filho mais velho, irmão do filho pródigo, que estava na casa de Deus e infelizmente ele não estava dando fruto. Mas o filho pródigo, ainda que ele foi para o mundão, caiu no pecado mesmo. Você vê aqui, ele estava pela misericórdia. Mas ele se lembrou que na casa do pai tinha o pão. Aleluia. E ele dobrou o joelho e falou para Deus: Senhor, olha só, a oração que ele fez é a oração que nós temos que fazer, ensinar as pessoas que estão começando a fazer. Olha a oração que esse homem fez. Pequei contra o meu pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Porque muitas pessoas pedem perdão para Deus, muitas vezes, mas não pedem perdão às pessoas que ofenderam ou que maltrataram. Porque a pessoa que verdadeiramente ela nasceu de novo, o evangelho entrou na vida dela. É. Não interessa o que te fizeram, deixar de fazer, você perdoa. Porque o perdão vai restaurar primeiramente a tua própria vida. E aí você vai ter ousadia, onde um dia abundou o pecado. Romanos capítulo 6, onde um dia abundou o pecado na minha e tua vida, vai superabundar a graça, a unção do Espírito Santo, e você vai ter graça de perdoar, e olhar no olho daquele que um dia te acusou, olhar nos olhos daquele que um dia te maltratou e dizer: fulano, Beltrano, eu te perdoo, eu já te perdoei, porque Deus me capacitou de perdoar. Ô, glória. Oh, glória. Quantas pessoas estão enfermas todo dia, mas eu visito. Seja aqui, por onde nós passar, Deus te prepara, mas chegamos
oficial de trânsito de um clube militar, e ali, todos os dias eu estava ministrando com alguém. Encontrei companheiros meus que fizeram curso de militar da ESA comigo lá em 87. Deus preparou um companheiro que fez curso comigo, foi a pessoa que Deus usou para andar com nós por vários lugares ali em Porto Alegre. E tivemos a possibilidade de ministrar na vida daquele homem e da esposa dele, que estavam momentaneamente separados. Mas não tem pastores em Porto Alegre? Tem um monte de igreja? Mas Deus moveu lá do Mato Grosso do Sul para nós entrar na casa daquele homem. Até então, nunca tinha entrado um pastor para orar com ele e com a companheira dele. Um homem reformado do exército já, a mulher professora, com um filho lindo, mas que desistiram de lutar pelo casamento. Que desistiram. Eu olhei para ele, sentado na mesa com ele, e perguntei: qual o problema? O que impede vocês conviverem, voltarem, restaurar o casamento? Então, amados, só essa pergunta moveu o coração deles. Tenho certeza. Não me testemunharam ainda que eles voltaram. Não estou dizendo que eles voltaram. Mas eu tenho certeza que essa pergunta que eu fiz para esse casal fez eles parar para pensar sobre o relacionamento deles, sobre a criação do filho deles, que tem 10 anos. Então, amados, esse é o evangelho que liberta e que cura. Glória! O filho pródigo é que se arrependeu. Eu peguei, que oração. Você tem que pegar essa oração para você. Eu já peguei há muitos anos, 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Por que tem tanta gente doente ainda dentro das igrejas, amados? O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4,6. E se você ler todo Oséias 4,6, principalmente para nós que somos líderes, a responsabilidade é grande. E Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu vou cobrar de você, sacerdote, que não tem ensinado o meu povo. Olha só, eu não quero pagar esse preço, não. Eu quero meus filhos na presença de Deus. Eu quero a minha família restaurada. Eu quero meus pais salvos. Eu quero minha parentela salva. Então, eu vou fazer a vontade de Deus, como o Josué falou: eu e a minha casa serviremos. Levanta a tua mão e diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: creio no Senhor Jesus Cristo. Diga comigo assim: eu creio no Senhor Jesus Cristo e declaro que a minha casa é salva. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salvo. Oh, aleluia. Então, amados, isso é uma promessa de Deus. E a nossa oração é mediante a palavra de Deus, a declaração. Na verdade, amados, a nossa oração, aleluia, ela deve ser a revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas às vezes perguntam até para mim: pastor, a sua igreja tem revelação? Irmão, a maior revelação, a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Se eu sou um pregador da palavra de Deus, então o ministério que eu dirijo, a palavra que eu prego, tem revelação. O que você entende por revelação? Aleluia. Amado, Espírito Santo precisa. Se ele quer curar o irmão de alguma enfermidade, e é hoje que Deus quer curar esse homem, ele vai dizer para mim: vai lá e ora por ele. E fala para ele o que eu estou mandando falar. Não precisa a pessoa levantar a mão. Não, mas isso aí, vou falar sério, mano. Eu não tenho medo de falar. Hoje até o pastor falou para mim assim: Gustavo, eu estava orando por você, eu estava estremecendo. Você ora afrontando as trevas. Eu disse: não, eu oro a palavra de Deus. Então, se orar a palavra de Deus afrontar as trevas, então eu sou profeta de Deus. Você cria ruim aonde você coloca os pés, você gera uma guerra. Não é guerra, não, amados. A guerra é para aqueles que não querem viver a verdade. É verdade. Aleluia. Pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, amado, não vai aceitar, vai rejeitar a palavra de Deus. E quando rejeita a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Deus. É verdade. Eu não fico preocupado, já passei dessa fase.
Aleluia. Eu não fico preocupado com a agenda, não fico preocupado se eu vou voltar a pregar. Ainda que eu pregue uma vez só num lugar, numa cidade. Aquelas pessoas que ouviram a palavra da verdade, a palavra que Deus mandou pregar, aquelas vidas vão ser transformadas. Aleluia. Elas vão sair do engano, vão sair da mentira. Esse é o propósito do Evangelho, irmãos. Aleluia. É a propósito do Evangelho também nos prosperar financeiramente? Com certeza é. Mas o primeiro propósito de Deus é prosperar a tua vida espiritual. Porque não adianta você ter lavrado dinheiro se você não tem domínio próprio. Domínio próprio quem dá a nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele dá para o homem e para a mulher que tem aliança com ele. Não se engane. O homem espiritual discerne a tudo. E por ninguém é discernido. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, é dessa forma que Deus quer que nós vamos nos posicionar. Aleluia. Outros lugares que a gente chega, amados, muitas situações, a gente com o pastor ouvindo muitas pessoas e sabendo o que acontece naquela localidade. Quais os demônios que agem, isso, Deus nos dá entendimento para todos nós que somos ministros de intercessão, de oração, amados. Por que Deus nos dá esse entendimento? Para que aqueles locais, aqueles territórios do céu sejam abertos e as almas, como Cláudio e tantos outros que aqui estão, possam chegar. Por que o irmão Cláudio estava ali testemunhando? Quantas e quantas igrejas tem? Mas hoje ele entrou aqui. Aleluia. É propósito dele ele entrar hoje na igreja, sim. Mas porque talvez o irmão Cláudio não foi antes alcançado já? Porque falta das nossas igrejas